Muito bom dia. Eu estive refletindo enquanto estudava sobre a montagem do tema de hoje. E eu tive um desejo muito grande que, com a bênção de Jesus, a assistência da espiritualidade maior que nos envolve nessa manhã, a gente possa ter uma reflexão profunda de tudo que tem acontecido em nossas vidas. Cada um de nós, talvez sem nenhuma exceção, busca um pouco da cura e da libertação dos seus males. Falar sobre os nossos lamentos, sobre as nossas contrariedades no dia a dia, aquilo que não caminha dentro da normalidade, nossos sentimentos, cada um leva dentro de si algo que está a caminho da libertação. Esses sentimentos estão presentes em toda a época da humanidade, com exceção dos espíritos sábios, dos espíritos superiores, que aqui estiveram encarnados numa condição de missionário. Felicidade não existe em sua plenitude. Sempre temos algo a ser trabalhado, a ser modificado, a ser entendido o porquê que é que nós passamos por determinadas situações. Nós vivemos hoje numa aparência que representa aquilo que não somos ainda. A sociedade aplaude muito os bem-sucedidos, os notáveis, aqueles que se despontam nos comandos, desenvolvendo atividades notáveis, e muitas vezes as pessoas querem ter essa aparência, desse verniz, desse brilho social, e muitas vezes forja situações para ter essa aparência de notável. Representa, no fundo, uma carência afetiva, que algo nos faltou em algum momento dessa vida, ou que está escondido lá no nosso inconsciente profundo de outras existências, onde algo nos faltou, e agora voltamos na condição de trabalhadores, de procurando refazer aquilo que não fizemos direito.
tendo a graça e a bênção divina de refazer a nossa história, de apagar de nosso perispírito todas aquelas mazelas que fizemos num passado que hoje está lá no inconsciente profundo e que não temos, graças a Deus, a consciência disso. O véu do esquecimento nos faz entrar no estado de não lembrar, ainda bem. Assim como tem os acontecimentos recentes que vão jogando para o subconsciente, porque seria humanamente impossível vivenciarmos todas as emoções que a gente passa nessa vida no dia a dia. O cérebro, com seu potencial infinito, com seus 100 bilhões de neurônios, não é capaz de expressar tudo. Então precisa ter arquivos, faixas em nossa mente para podermos, quando necessário, buscamos em nossa lembrança algo que não estamos usando no momento. Ou aflora, quando tocamos no assunto, trazemos todo aquele acervo nosso que está arquivado em nosso subconsciente para a nossa vivência no dia a dia. Mas esse verniz que nós temos social, queremos ser notáveis, queremos ser santos, queremos ser o líder, queremos despontar como o inteligente, o bom, o santo, o sábio. São posturas mentais que mantemos para que possamos viver. Pois nessa postura de verniz, vamos transformando através do tempo e do trabalho em favor do próximo. Com o tempo também, em nossas mudanças, daquilo que trazemos no nosso íntimo, das dores que estão dentro da nossa alma e que vamos trabalhando e mudando, e vamos nos tornando, tirando esse verniz e trazendo a autenticidade do nosso ser. Porque nós devemos ser seres integrais. É muito bom, dentro de uma comunidade religiosa, de uma reunião social, nos apresentamos como o sorridente, o amável, o sábio, o notável, mas nem sempre na nossa vida profana, no nosso cotidiano do lar, somos seres integrais. Lá podemos despontar e ser, talvez na essência, aquilo que somos. Aquele que ainda carrega a chispa da raiva. Aquele que precisa de muitas modificações, que odeia, que se magoa. Mas tudo isso daí é uma escala, é um caminho em que vamos com o tempo promovendo essas modificações, porque nós estamos a caminho da cura e da libertação de nossas almas. O nosso mundo mental, conforme já explicamos, é um pensamento, corrente
contínua de pensamentos que não cessam. E impera, na maior parte, aflora hoje, o cotidiano, o agora. E desponta de uma forma muito forte o nosso ego, que são as coisas que estão acontecendo de momento, ou que estão no subconsciente, e que representa o nosso acervo mental. Não vamos no nosso inconsciente profundo, porque temos a graça de não termos acesso a esse inconsciente profundo, porque seria uma derrocada muito grande nos depararmos em descobrir o que fomos no passado. Será que fomos mercadores de escravos? Que pegávamos, a exemplo de casos que conhecemos, os escravos mais fortes, mais belos fisicamente, com as mulheres assim nessa postura de saudável, criávamos uma raça de escravos perfeito e forte para que fossem vendidos a um preço mais alto no mercado de gente. Será que essa pessoa que abusava dessas escravas, sendo como objeto sexual, sensual, sem nenhum sentimento, que quando chegavam os filhos, iam também para o mercado de escravos, ou quando tinham uma aparência mais que fugia do padrão do escravo, eram vendidos para as casas de prostituta. Esses filhos, não é bom termos conhecimento desse inconsciente profundo, porque nós não teríamos força para nos libertarmos, para vivenciarmos, para progredirmos. Teria uma baixa estima muito grande em sabermos quem somos no passado. Mas tudo isso daí será mudado. A cura e a libertação virá em tempo certo, numa programação divina, onde poderemos ir nos curando através de remédios fornecidos pela bênção da reencarnação. Mas podemos, por enquanto, ir mudando a nossa forma de ser e amenizando paulatinamente aquilo que carregamos dentro de nós e que são motivos, muitas vezes, de certos comportamentos que nós temos e não sabemos o porquê estamos agindo daquela forma. Porque aflora esses sentimentos, vêm à tona, e aos poucos, com estudo, com trabalho, com desenvolvimento da compaixão, da misericórdia, vamos fazendo essas transmutações desse sentimento, nos mudando, nos tornando pessoas livres, libertas. De repente, após um tempo de trabalho, já vamos sentindo certa libertação. As correntes
desses pensamentos já não preponderam o nosso hoje, o nosso agora. É um trabalho da periferia mental para o fundo, que vamos fazendo essas mudanças devagarzinho, com tempo, trabalho, exemplo e verdade. Por que é que existe essa dor tão grande, tão dilacerante? Esses lamentos que nós carregamos, está tudo bem, e de repente vem alguma tristeza, uma contrariedade, alguma coisa desacertou em nossa vida, estava correndo tudo tão bem, a minha vida caminhava para um mar de rosa, eu tinha a ilusão, até que era feliz, mas chegou algo inesperado, algo que vem direto ou indiretamente causar esse lamento, essa dor. O Eclesiastes dizia que esse mundo é um vale de sacrifício, de sofrimento e lágrimas. Buda afirmava que a felicidade não é deste mundo, mas dentro de um plano de trabalho, de reflexão, de mudanças, vamos um dia encontrar o antídoto maior, que é a humildade, que é muito difícil atingirmos esse estágio da humildade. Humildade são para as pessoas notáveis. Jesus foi humilde. Jesus dizia, para ser o maior tem que servir a todos. Sim, primeiro o menor. Jesus lavou os pés dos apóstolos, representando o símbolo de toda a humildade. E afirmava que lavem os pés uns dos outros. Isso é humildade. Mas deparamos muitas vezes com pessoas humildes, que vivem no dia a dia de uma forma sem brilho, sem nada, tem só esse clarão que você percebe, chamado grandeza da humildade. Grandeza o exemplo maior, o apóstolo do Espiritismo que foi no Brasil, Chico Xavier. Foi muito humilde. Dentro de toda a sua grandeza, quando o pergunta quem vai substituí-lo nessa missão mediúnica, nesse trabalho tão maravilhoso, responde ele, eu não tenho substituto, eu sou muito simples, eu sou com essa grama dos pastos, onde o gado pisa, sucateiam, é humildade. Ele poderia verbalizar dizendo que meu substituto será fulano, ciclano, beltrano, vai ser difícil vir alguém para me substituir, porque eu fui enviado para essa tarefa. Mas ele estava no plano da sabedoria e da grandeza, ou seja, humildade. Chico era muito humilde. Determinada noite, no seu atendimento a centenas de pessoas, altas horas da noite, já cansado, esgotado, ele tinha
alguém que sempre o cutucava. Nós sempre temos obsessores. Aquele que é o nosso teste, cutucando para que nos derrubem. Chico bondosamente lhe diz: olha, hoje eu estou cansado, volte amanhã para que a gente esclareça a conversa bem. Pronto. Magoou. A pessoa ficou muito magoada e já começa a tecer comentários desairosos sobre Chico, dizendo as coisas mais absurdas, mentirosas, difamando Chico. Chico fica sabendo disso e, na tua santidade, na sua humildade, poderia dizer: não me atinge. Mas ele procurou a pessoa para conversar, para explicar. Quando ele chega na pessoa, é recebido com um certo tom de ironia, onde a pessoa lhe pergunta: Chico, você veio porque você é humilde ou porque você é sem vergonha? Chico, sem pensar, disse: é porque eu sou sem vergonha. Não poderia haver uma resposta mais sábia do que essa, porque você diz: não, eu venho com humildade, a tua grandeza, eu errei. Não, eu sou sem vergonha. O oponente, ou seja, o ex-oponente, daquele instante o torna um fervoroso admirador de Chico, onde se curva, beija a mão do Chico e diz: Chico, você é um santo e eu seguirei todos os seus passos. E assim foi Chico Xavier na sua humildade. Então, para a cura de todos esses males, primeiro nós precisamos tirar o ego, desbastar esse nosso eu. Mas é difícil, porque o mundo da fantasia impera forte. Eu quero ser visto, eu quero ser notável, eu quero ser o melhor, eu quero ser o invencível. Meu time é o meu melhor, a minha família tem descendência europeia, eu tenho vínculos de nobreza no passado. O nosso ego é um monstro que nos devora e nós precisamos aos poucos ir desbastando esse ego para chegarmos na humildade e terminarmos esses lamentos que nós carregamos a vida inteira. Definir os sentimentos de contrariedade, de dor, de contradições, achamos em Leon Denis, no livro Problema do Ser, Destino e da Dor, as elucidações mais sábias que se pode dizer a respeito dessas contrariedades que nós temos. E ele afirmava que tudo é devagar, é paulatinamente. À medida que a gente está passando por essa dor, por essas contrariedades, por esses estágios sofridos que nós estamos tendo, nós vamos percebendo que não é o caminho certo, que só nos leva às tristezas, isolamentos. Não somos pessoas queridas quando temos essa postura. E vamos nos educando com o passar do tempo, ao perceber que temos que mudar de postura em caminho da mansuetude e da doçura, conforme narra o Evangelho.
Precisamos ser seres melhores, crescermos nessa força, desse magnetismo pessoal que é meu, é o acervo pessoal e que espera que possamos dar vazão para o crescimento, porque essa força está em cada um. Cristo dizia: podeis fazer o que eu faço e muito mais. E nós não sabemos a força que nós temos guardada lá nesse inconsciente profundo, esperando que mudanças de comportamentos atuais busquem esses valores para deles fazermos uso e modificarmos e sermos pessoas magneticamente fortes. Podemos realizar curas, podemos realizar tantas coisas com esse poder. Podemos curar num simples olhar, curamos às vezes num toque, curamos num abraço, curamos na palavra. Jesus curava a todos, ouvindo e impondo as mãos, dali saiu um magnetismo, uma força, que quem fosse tocado por ele nunca mais o esquecia. Carregava para sempre aquele bem, aquela força, aquela paz. O seu olhar eletrizante, quem recebia o seu olhar nunca mais o esquecia. E esse poder todos nós temos. Mudando postura, de nos abraçarmos, de sorrir para as pessoas. É tão comum você olhar para determinadas pessoas que sorri. Esse sorriso atrai, dulcifica, cura. Como é bom a pessoa que nos recebe com um sorriso. Como é mal. Que vontade que dá de ficar quilometricamente distante da pessoa que tem sempre o humor em baixa. Você pouco verbaliza, pouco fala. Você está com ele, você não sabe se é contra você ou contra o mundo. Então, você pensa, é contra mim, porque é mais fácil, né? Uma definição mais rápida. Devemos mudar. Nós devemos fazer exercício de sorrir. Sorria para as aves que você vê no campo, as ramas, as flores. Quem sabe você vai treinando, abrindo o coração, porque Francisco de Assis, na sua grandeza espiritual, amava os astros, amava os pássaros, amava a tudo que era da natureza, porque estava dentro dele. As orações maravilhosas que deixou, amar, procurar antes amar do que ser amado. Olha a grandeza. Mas nós estamos num mundo onde nós procuramos o amor, ser amado. Queremos o objeto que nos ame. E como às vezes não encontramos nas pessoas, procuramos nas coisas materiais. Quem sabe a nova roupa vai me fazer feliz e eu vou ser mais amado. Quem sabe se eu financiar um carro novo, 40 meses, agora estão fazendo 60, eu não vou comprar. Encontraríamos nessas posses materiais
algo que não completasse a nossa deficiência de amor, a necessidade de ser amado. E se começarmos a sorrir, amar, abraçar incessantemente, vamos nos tornando seres leves, mais receptivos, vamos desenvolvendo o preceito maior que Jesus deixou, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente passa por essa dor, que essa dor pode ser física, pode ser mental, pode ser muito tempo, pode ser sensorial, pode ser só da alma, a gente sente que alguma coisa misteriosa está passando dentro de nós, porque a dor nos leva à reflexão, e quando chegamos nessa reflexão do porquê sofremos, o mecanismo de cura está sendo acionado dentro de você. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, não diz lá que o mal é o remédio? O bem para nossas almas não é o desenho que nós gostaríamos de fazer do mundo. Se nós pudéssemos desenhar o mundo, cada um da forma que lhe fosse mais conveniente, eu garanto que uma plateia dessa desenharia muitos efeitos especiais. Um estaria no Haiti, outros na Disneylândia, outros estaria com Nhanga dos Reis, numa belíssima mansão, outros no helicóptero. E quem sobraria para trabalhar? Se todos pudessem desenhar o seu futuro, o seu caminho, mas não é assim a lei divina. A lei divina é feita de acordo com o plantio. Vamos colhendo no mundo o que nós plantamos. Meu pai, na simplicidade de um camponês, dizia sempre: quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta flor, forma buquês de rosas. Está em nossas mãos, no feitio dos nossos procedimentos, essa colheita. Então essa cura que nós vamos percebendo interiormente, são as ações que nós vamos tendo, o entendimento da dor com resignação. Não adianta nada chegar às contradições da vida e você entrar em depressão, não aceitação, porque aí não há cura. Há mais comprometimento ainda e eterniza a cura para uma outra encarnação, uma outra época. E não vem a libertação, porque você continua preso ali com corrente, elos de aço, preso aos teus feitos. Você não se libertou porque não aceitou as contradições. O que não era só alegria. A cura e a libertação está vinculada inexoravelmente na aceitação
da situação onde nós vivemos hoje. Quantos habitantes dos bairros mais longínquos, mais simples, são pessoas resignadas, felizes, onde impera a solidariedade, as pessoas são mais fraternas, dessas moradias de bairros distantes. Não adianta nada os condomínios, as mansões de luxo feitas com os arquitetos, os artifícios mais belos, para morar pessoas tristes, infelizes, solitárias, que nada fazem em favor da sociedade, em favor do próximo. É uma preocupação incessante com o ter. As ações caem. Tudo que é material é perecível, passageiro, passa tão rápido e não traz a felicidade permanente. Pode ser ilusória e momentânea. Agora, o que fica são os tesouros, as plantações, paciência, paz, fraternidade, amor. São coisas eternas, que você leva crescendo, que à medida que você vai espiritualmente melhorando, você vai crescendo e ampliando aquela virtude que você conquistou com mérito de seu esforço. Né? O que poderia ser comparado analogicamente com esse sentimento tão nefasto chamado de dor? Né? Como é que nós vamos transformar isso daí? Né? Sabemos que o mecanismo de transformação, conforme ensina Leon Denis, são com provas. Encontramos uma definição das controvérsias da vida num pequenino livro, Pão Nosso, de Emmanuel. É uma brochura pequena com textos de Paulo, de outros profetas, muito simplório. A primeira vez que eu vi esse livro, dentro da minha fantasia, dentro da minha pequenez espiritual, li uma página e cheguei a uma conclusão rápida, sem sabedoria nenhuma, de que era um livro muito simplório. Eu leria algumas lições, já não servia, eu queria algo mais complexo, porque eu, coitado, achava que fosse um intelectual, porque tinha formação acadêmica, achava que teria que ser coisas, filosofia profunda. E começamos num grupo a estudar esse livro. E percebemos que hoje, à medida que o tempo passa, estamos estudando esse livro há 7 anos. Cada semana um fala sobre a lição. Encaixou e rotulou muito dentro do tema nosso de hoje, essa lição 18, provas de fogo. Nós sabemos que o fogo é um elemento purificador da natureza. É um dos 4 elementos purificador da natureza dessa. Ele é modificador, transformador. O fogo tem um poder sobre o aço de construir pilares, pontes maravilhosas. As edificações
são construídas baseadas nesses pilares de aço, transformada com fogo, que o fogo vai dando forma, com batida, com martelada, vai dando a forma que o arquiteto necessita e quer para a segurança do seu edifício. Então, é o elemento transformador. E que nós, o fogo, segundo Paulo, provará qual seja a obra de cada um. Aí, complementando com o Leon Denis, para saber o porquê dessas controvérsias, né? Que quando a gente passa pela dor, existe uma ação que nós não percebemos, que ela está ali, mexendo com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, nossa arrogância, né? Recentemente, eu perdi um amigo muito querido. Éramos companheiros de esporte, socialmente, clubes, os momentos festivos em nossos lares ou fora, sempre estávamos juntos e eu nutria uma grande admiração por ele e uma maior piedade, porque era uma pessoa muito materializada. Tínhamos algo em comum que eu não sei o que é, eu não admirava essas virtudes. O dele, tudo era melhor, tudo era bom. Não adiantava você competir com ele. Se você comprasse um Honda Civic, o Passat dele era melhor. Ele dava provas convincentes que o dele era importado, as peças não sei de onde, e você ficava a ver navios com seu Honda Civic. Eu não competia com ele. Ele herdou uma fortuna muito grande, né? E para manter essa aparência, ostentar essa estampa de pessoa o maior, ele vende uma propriedade, faz uma porção de apresentação, de consumo de coisas materiais, acaba, vai passar para outra. E ficou sem nenhuma propriedade no final. Ficou zerado. Não perdeu a postura, andava erectamente. Nos seus momentos de refúgio no seu lar, ficava sentado durante horas, como se tivesse transformado, olhando TV. Ficou 10 anos nessa situação. Conta os seus familiares que o lugar onde ele sentava no sofá criou uma depressão, afundou. Tanto que ele ficou ali, que ele não tinha força para sair à luta, pedir um emprego, fazer algo mais simples, porque ele era o grande, o notável, o incomparável. Mas as contas chegam, e a fome bate, e ele teve que sair à luta. Danado. Como eu conhecia uma classe social muito grande, começa a vender um determinado objeto que eu não vou declinar o que era, porque pode haver identificação. E não é esse o nosso objetivo. Dentro de pouco tempo ele já estava se refazendo e voltava com o seu orgulho, a sua arrogância mais forte do que nunca. Eu falei, meu Deus,
é da alma. E assim foi. Saúde, fisicamente, que adiantava? Éramos, quando moço, esportistas, jogávamos tênis e tal. Depois, quando passou um determinado tempo, eu tive que me encaixar. Porque chega uma época da vida, você já não sobe mais em cima da mangueira. Você tem que pedir para o menininho subir para você. Mas ele sempre encarava as coisas impossíveis, porque era o imbatível ou notável. E assim foi. Sentia uma certa disritmia cardíaca, que era hereditária. Não contava para ninguém. Mas determinado dia, narra para sua esposa, e ela o faz ir rapidamente para o hospital. Quando ele chega no serviço de emergência, porque ele achava que não tinha que fazer esse negócio de check-up, urologista, credo, jamais alguém vai. Eu, como muito macho, que sempre fui, enfrento essas coisas sem medo. Olha, e um conselho para os homens, agora é com analgésico, viu? As mulheres são mais espertas que nós, elas fazem os check-ups certinhos, e nós ficamos aí com esses preconceitos errados. Mas o meu amigo dizia nos seus 60 anos, eu vou viver até 100 anos, por que eu vou me submeter a isso aí? Para ir lá tomar remédio? Médico só dá remédio. Aí dá um remédio, você precisa tomar outro para fazer, matar o efeito do primeiro. Né? Não foi. Chegou na emergência, com seu celular na mão, caminhando em direção à UTI, ao centro médico, liga para a esposa e fala, olha, já estou sendo atendido e está começando a me dar uma dor aqui. Desencarnou naquele momento. Veio aí a cura, se libertou de uma forma muito dramática, muito dolorida para sua família, precocemente desencarna, deixa a família em situação tão terrível, porque ele dizia para a família, mulher, não precisa trabalhar, eu faço plano de saúde, faço tudo, fazia nada. Assim somos nós. Vamos encontrar essa cura, essa libertação, através de que procedimento será que nós vamos encontrar? Todos nós sabemos o que temos no fundo da alma. É o orgulho, mágoa. Você é impaciente, você é vingativo. Todos nós sabemos onde precisamos trabalhar para crescer no perdão. Esses sentimentos, segundo o Leon Denis, ele analogicamente, quando nós pegamos a pedra bruta, nós passamos, levamos no esmeril, vamos passando, até chegar às vezes no cerne, que é o diamante, a pedra mais nobre e apreciada no mundo. Né? Para esculpir o mármore, aquelas obras tão lindas, né? Feitas por Leonardo da Vinci, pelos maiores artistas.
É preciso esculpir, precisa martelada, bater. Assim é a dor. Para nós aprender, nós precisamos levar pancadas da vida para ver a modificação. Porque aí vem cura, vem algo que está lá dentro de nós, lá no inconsciente profundo, esperando essa modificação. Né? Como sofre tudo aquilo que modifica. A areia que sofre a ação do fogo, da chama direta ali, transformando naquelas molduras de vidro tão lindas que ornamenta os lares. Sofreu a ação do fogo. Era areia, coisa bruta. Assim somos nós. Precisamos, através do dor, dos dissabores, das controvérsias da vida, para buscarmos lá nesse inconsciente toda essa beleza, toda essa transformação que esperam por nós. E quando a gente passa por esse problema, vai caindo tudo aquilo que a gente tem. Orgulho, né? Essa prepotência, né? Sabe com quem você está falando? Que resolve o poder que você tem? É efêmero, é passageiro. Te dá uma falsa ilusão de poder e de mando que nada vale. Quantos magistrados eu vi definharem? Quantos notáveis no mundo das aparências foram esquecidos pelo tempo, porque não cresceram espiritualmente. Como a gente percebe na velhice, aquele que envelhece com espiritualidade e o que envelhece da forma primitiva como veio ainda, que é chucro espiritualmente. O sábio, o velho, ele aceita como transformação. Estou vivendo meus 80, 90 anos porque eu já vivi as outras décadas. As glórias de outras épocas eu já tive, eu já vivi. Por que eu vou competir agora? Eu vou querer apostar uma corrida com meu filho. Ele é atleta, pratica esporte, eu só caminho. Ele vai ganhar nos 20 primeiros metros, já está na frente. Por que eu não vou aceitar as minhas limitações? Hoje, você não sobe no pé de manga para apanhar o fruto. Mas você tem a sabedoria de instruir um jovem para que suba para você e apanhe a manga. É assim que nós vamos nos transformando, vamos nos melhorando. De luz em luz, de acontecimentos em acontecimentos, que a gente vai melhorando. Não importa o grau de imperfeição que nos encontramos. As mudanças chegam. E vai chegar um dia que nós vamos chegar num porto seguro e feliz, chamado humildade. Aí inicia-se a cura e a libertação. Muito obrigado, um bom domingo a todos.